Fala pessoal, sejam bem-vindos todos a este vídeo em que a gente vai tratar de endocrinologia. Meu nome é Breno, eu sou endocrinologista e vou abordar hoje um tema em que a gente toca muito no assunto, principalmente nas primeiras consultas, com um paciente diabético tipo 1. Tá? Diabético é aquele que necessita como tratamento de base o uso de insulina. Tá, na ação de 24 horas, justamente porque o seu pâncreas não produz mais a insulina da maneira que deveria produzir. Geralmente essa produção é mínima ou ausente. O assunto que boa parte pergunta é sobre como que é feito, como é que a gente pode fazer tratamento baseado na contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos é uma ferramenta muito interessante que ajuda muito no controle do diabetes tipo 1 quando muito bem feita, quando bem orientada e quando o paciente ele já adquire a expertise, já adquire a boa prática com o passar do tempo. Tá? O que seria basicamente a contagem de carboidratos? Como o próprio nome diz, a contagem de carboidratos é basicamente você fazer os cálculos daquilo de carboidrato, não só de carboidrato, mas principalmente de carboidrato que você vai consumir ao longo do dia. Fazer essa contagem, né, fazer esse cálculo da quantidade de insulina que você vai precisar utilizar para aquela quantidade de alimento, de carboidrato que você vai estar consumindo. Tá? Então, basicamente, os diabéticos em geral, ou boa parte deles, usa duas formas para poder tentar controlar a sua glicemia. A primeira seria uma dosagem fixa, em que ele usa uma dose fixa em cada refeição, ou uma dosagem baseada no valor da sua glicemia. Qual que é o problema das duas abordagens? O principal problema da dose fixa é que nem sempre você consome a mesma quantidade de carboidratos em todas as refeições. A não ser que você seja uma pessoa muito regrada, isso é difícil de acontecer, mas fora isso, isso pode facilitar com que ocorram mais oscilações da glicemia. Tá? A segunda abordagem, eu acho, um pouco mais complicada, em que você está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Quando você vê a glicemia mais alta, a pessoa vai lá, calcula o quanto de insulina que ela precisa para poder fazer ela voltar ao normal. Isso permite mais oscilações ainda e isso causa danos para o corpo ao longo do tempo. Tá? A vantagem da contagem de carboidratos é que você une as duas coisas da melhor maneira possível. Se a glicemia estiver alta antes da refeição, você já vai corrigir e já vai acrescentar a quantidade que você precisa para aquilo que você vai comer, para que ela não suba também novamente depois que você comer, certo? E como é que funciona isso? Como é que eu vou saber contar esse carboidrato? Bom, a gente ensina como é que é feito o cálculo, isso em consultório, médico, nutricionista. E a base que a gente tem e que a gente passa para o paciente são as ferramentas em que existem essas informações. Tá? Com o passar do tempo, o paciente ele já vai meio que saber pela sua rotina quanto que tem de carboidrato em determinados alimentos. Mas ele sempre vai ter uma base onde conferir isso daí se necessário. Antigamente, não só antigamente, mas até hoje, a gente tem isso disponível tanto o livro físico, né, que seria esse aqui, um exemplo dele, Manual de Contagem de Carboidratos, esse daqui que foi feito até pelo Rodrigo Lamounier, que é um médico endocrinologista, que é diabético tipo 1, em que tem bastante orientações, né, como é que é feita essa contagem, os tipos de alimentos, como é que eles interferem, algumas dúvidas, e no final uma lista de alimentos com a sua quantidade de carboidratos por porção, tá? Existe essa alternativa desse mesmo manual na internet, né? Baixar em PDF para você analisar. Só que hoje a gente tem uma maneira mais prática ainda de fazer isso, que são através de aplicativos, em que você coloca o alimento que você vai consumir, a quantidade, e ele já te dá a resposta, né? Que seria a quantidade de carboidratos. Tá? Esses aplicativos permitem que você coloque lá a base de quanto de insulina você costuma utilizar para aquela quantidade de carboidrato daquele horário do dia, e ele já faz o cálculo, aqui vai tantas unidades de insulina, né? Isso já é uma possibilidade também. Tá? A quantidade em si da insulina para a quantidade de carboidrato que vai comer vai variar de pessoa para pessoa e é algo que a gente
vai fazendo com o tempo a nível de acompanhamento em consultório. Para cada pessoa é uma quantidade de insulina para cada quantidade de carboidrato. Isso pode variar até para a própria pessoa, dependendo do horário do dia, dependendo se ela estava numa situação mais estressante, se ela passou por alguma doença, alguma infecção. E até o horário do dia em si já pode interferir nisso daí, de dar um pouco mais de pico, um pouco menos de pico. E para cada pessoa a gente vai acompanhando e vai ajustando isso daí. O acompanhamento, como eu falei, médico e nutricionista seria o ideal para fazer essa contagem, em que o médico ele vai ajudando a fazer os cálculos da dose de insulina, a sensibilidade, a quantidade de correção, e a nutricionista orientando a parte alimentar e ajudando a fazer esses cálculos de contagem conjuntamente, tirando as dúvidas, tá? Então, assim, isso é uma abordagem bem geral do que seria a contagem de carboidrato. Dá para ver que não é uma coisa que a gente consegue passar numa consulta só, da noite para o dia. A pessoa, é todo um processo que ela precisa passar com o tempo, que é uma fase de aprendizado normal, como qualquer outra coisa na vida, né? Uma coisa importante também de lembrar é que é cada vez mais necessário que a glicemia capilar, pelo menos, a medida das glicemias, sejam frequentes justamente para saber se a quantidade que está sendo calculada está sendo adequada. Então, normalmente, a imensa maioria dos pacientes usam glicemia capilar para poder ter essa noção de antes e depois, né? Vai lá na pontinha de dedo e tira o sangue e faz o valor da glicemia. Então, aí só daí a gente tira pelo menos 6 aplicações, antes e depois do café, antes e depois do almoço e antes e depois do jantar, tá? Logicamente, hoje em dia a gente também tem alternativas mais práticas em que você utiliza um sensor, né, que pode ficar até 2 semanas ali no seu braço, em que você pode medir por várias vezes ao dia e ele mesmo vai acumulando informações de como isso está acontecendo ao longo de 24 horas, tá? Então, é uma alternativa de um pouco menos de acessibilidade para algumas pessoas, mas que é uma ferramenta que auxilia muito a gente enxergar como é que está o controle do diabetes em 24 horas, tá? Se a gente pode falar um pouquinho melhor num outro vídeo. O que eu queria passar nesse era basicamente essa noção da contagem de carboidratos. A gente pode abordar também em outras oportunidades algum detalhe da questão da contagem, como por exemplo, onde que entra a fibra, onde é que entra a gordura, tá? São informações que são importantes. E eu espero que tenham gostado, aceito sugestões, podem enviar dúvidas para a gente tentar responder conforme. E um abraço a todos e até o próximo vídeo.